E nesta semana começou oficialmente o período permitido para a exibição de propagandas eleitorais nos veículos de comunicação. As eleições começam a ganhar mais destaque a partir de agora e o foco do agronegócio estará tanto nos desdobramentos da disputa como nas propostas de cada candidato. Para a gente analisar este tema eleição, eu gostaria já de receber os nossos convidados. Paulo Pousonoff, colunista da Gazeta do Povo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, uma satisfação recebê-lo. Kellen, Paulo Figueiredo também, o prazer é todo meu, claro. Muito obrigada pela sua presença. Paulo Figueiredo, comentarista da Jovem Pan, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, uma satisfação tê-lo conosco. Toda minha, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Vou chamar então pelos sobrenomes. Pousonoff, diga pra gente qual o cenário que temos neste momento para as eleições presidenciais. O cenário a gente tem, a gente não pode deixar de falar que existe aí essa ideia que surgiu da terceira via, ela não vingou, e a gente tem dois polos, né? A gente tem Bolsonaro e Lula. Bolsonaro, que tem uma ligação muito forte com o agro, e o agro com o Bolsonaro. O Lula, nos primeiros governos, também viveu uma relação. Não viveu uma relação hostil com o agro, mas aí a gente está falando de um outro Lula, né, bastante diferente daquele do primeiro governo, e eu acho que o que preocupa o agro nesse momento com relação à possibilidade da vitória do Lula é a radicalização do discurso, né? Aquele Lula que foi economicamente responsável, que foi até, entre muitas aspas, muitas aspas mesmo, mais liberal. Ele vem aí com um discurso que eu acho que preocupa bastante o agro. Acho que para a gente entender esse confronto, né, esse conflito entre aí as possibilidades com Jair Bolsonaro e com Lula, a gente tem que usar três palavrinhas, né? Primeiro é intervenção econômica. A gente tem o Bolsonaro com propostas que são menos intervencionistas. A gente tem o Paulo Guedes ali à frente do Ministério da Economia. Então, em momentos, né, o agro mexe muito com a economia, evidentemente, porque é a principal força econômica do Brasil. Um governo mais intervencionista, que é a proposta de Lula, tende a mexer mais, né? Você tende a ceder esse poder maior ao Estado para, de repente, mexer com seu faturamento, sua rentabilidade, seu trabalho mesmo. A corrupção é importante porque a corrupção está ligada muito a investimentos em infraestrutura, e isso para o agro é fundamental. A gente não ouviu falar de corrupção nos últimos 3 anos, apesar de algum barulhinho aqui e ali. A gente sabe que a gente teve um trabalho de infraestrutura que eu acho que é bastante interessante. Por outro lado, a gente tem todo um histórico aí que eu acho que o espectador conhece. E MST, né? Essa é uma sigla aí, não é uma palavra, é uma sigla que eu acho que mexe com os brios de todo mundo, não só quem está envolvido com o agro. E, novamente, aí eu tenho que trazer aqui a radicalização do discurso do Lula, e isso é muito preocupante realmente para o agro. Interessante os pontos que você já coloca para essa análise inicial, apontando com certeza uma polarização entre Lula e Bolsonaro, uma terceira via que não vingou e apostando aí na palavra radicalização, seja pela questão econômica, né, uma intervenção que possa acontecer numa eventual avanço do PT sobre a nossa economia. A corrupção foi um tema trazido aqui pelo Pousonoff e também os riscos que o próprio agronegócio acompanha e monitora sobre um ganho de força de movimentos como o MST. Excelentes pontos para a gente começar a nossa conversa. Figueiredo, gostaria de ouvir as suas avaliações sobre esse momento, né? A gente tem agora o início das campanhas eleitorais nos veículos de comunicação. Isso, de alguma maneira, pode mudar a corrida eleitoral? O que nós temos de cenário dado até agora na sua avaliação? A avaliação que o Pousonoff fez foi correta. Eu acrescentaria que houve uma mudança grande, não só do PT, mas da esquerda mundial, que se tornou bem mais hostil, principalmente ao agronegócio. Você tem no mundo inteiro uma agenda atrelada ao ambientalismo e à pauta ESG, né, ESG,
muito mais radical e muito mais hostil. Você tem campanhas, inclusive, que chegaram a grandes bancos no Brasil, campanhas contra a pecuária, que é tão central e tão importante para o Brasil. O Brasil bastante conhecido nessa área. Essa radicalização da esquerda certamente vai afetar e já tem afetado o governo do PT, ou o possível governo do PT, ou as propostas que o PT traz para caso seja eleito. Inclusive, o programa de diretrizes original do Lula, que foi divulgado, previa a regulação, né, do setor agrícola brasileiro. Então, é uma coisa que entra já nas propostas. Depois pegou muito mal, eles acabaram removendo. Mas Figueiredo, posso fazer um ponto sobre isso? Por favor. Sobre essa questão, a gente tinha uma expectativa de remoção do termo regulação, mas ainda nesta semana, na proposta de governo do PT, no site do TSE, o termo ainda constava, sabia? Olha, vocês vejam, eles prometeram que iam remover, mas não removeram. Saiu em todos os jornais que eles fariam a remoção, mas eles acabaram não fazendo a remoção, e é muito interessante. Então você vê que há efetivamente essa ânsia traduz, e é possível que eles acabem fazendo a remoção porque pegou muito mal, repercutiu muito mal, mas ela traduz qual é a ânsia e qual é a visão ideológica por trás de um possível governo do PT. Enquanto isso, do lado do governo Bolsonaro, você tem uma relação com o setor agrícola que talvez seja melhor que um governo brasileiro tem em anos, né? O Brasil batendo recordes, uma relação muito boa, e por isso que dentro do setor agro o presidente Bolsonaro conta com um apoio quase que unânime. Muito bem. Diga pra gente como você avalia as pesquisas eleitorais, ainda com você, Figueiredo, nesse contexto atual em que tem uma parte da população com indefinição sobre quem vai votar, tem alguns que já têm muita clareza sobre o seu voto, mas as pesquisas, elas ainda têm poder de impactar a decisão do eleitor? Elas vão ganhando ou perdendo relevância a partir de agora, no momento que começam essas campanhas na TV, por exemplo? As pesquisas estão perdendo relevância porque elas estão se tornando ideologizadas. Você tem visto um fenômeno muito forte no Brasil nas últimas eleições, mas também no mundo, bastante forte aqui nos Estados Unidos, onde as pesquisas têm errado feio. Elas vão se aproximando de um resultado mais próximo perto das eleições, mas distante das eleições elas erram muito feio. E o que é complicado é o fato de elas errarem sempre na mesma direção, sempre superdimensionando a votação que o candidato de esquerda tem, qualquer que seja ele. Não só o Lula, mas aqui nos Estados Unidos isso acontece com o Partido Democrata em todos os estados, aconteceu com o Joe Biden, e isso influencia porque gera uma sensação, uma expectativa de força maior do que a real no candidato de esquerda, de enfraquecimento e desânimo no candidato de direita. Isso afeta a mobilização do público, afeta mais aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, mas afeta no Brasil também a arrecadação, as pessoas que estão dispostas a doar dinheiro para a campanha. Então, é uma coisa, e por isso as pesquisas estão perdendo a sua credibilidade. Tem problemas de erro metodológico, e a gente pode falar mais sobre eles se for o caso, mas tem problema também de quais são os interesses dos institutos de pesquisa. Nós, por exemplo, temos no caso do Datafolha, uma pesquisa que é contratada pela Rede Globo, que é uma rede que tem uma posição anti-Bolsonaro muito forte, e já demonstrou isso editorialmente e não editorialmente, mas tem uma posição anti-Bolsonaro muito forte, que pagou R$500 mil praticamente, por exemplo, para o Datafolha fazer essa última pesquisa. O Datafolha, que é do grupo Folha UOL, que é um grupo cuja linha editorial é tão à esquerda que daria inveja à TV estatal em Cuba. Então, realmente, quando nós enxergamos uma pesquisa contratada pela Globo e realizada pelo grupo Folha, é muito difícil nós enxergarmos credibilidade porque há um conflito de interesse gritante e ululante. Muito obrigada, Figueiredo. Pozonoff, como você avalia agora o impacto de pesquisas na tomada de decisão de alguns eleitores brasileiros ainda indecisos? O que você acha que vai ser um dos fatores para que esse grupo tome decisões a partir de agora em diante? Eu acho que existe um mito, né, em torno dessas pesquisas, também da força dessas pesquisas. Há mais de 30 anos, né? Ali na eleição do Collor versus Lula, eu via, óbvio, eu não era um analista nem nada, eu era um adolescente, mas vendo de agora, lembrando,
percebe que ali tinha uma força muito maior, também a hegemonia da TV aberta, né, o que a gente chama hoje de TV aberta, era muito maior. As pesquisas eram divulgadas de uma forma muito menos regulamentada do que é hoje, apesar de eu achar a regulamentação excessiva no Brasil. Mas enfim, ali antigamente eu acho que tinha mais força no governo, na eleição Lula e Fernando Henrique também. Agora hoje, né, a gente vive num cenário aí que as pessoas absorvem a informação de uma forma mas tão diferente, tão mais pulverizada, que é curioso, e até por isso esses institutos de pesquisa estão perdendo credibilidade, como o Paulo Figueiredo disse, e as pessoas, né, riem, elas dão de ombros. Houve até um fenômeno recente na eleição do Trump, antes da eleição do Trump também, que os institutos mesmo perceberam que muitos eleitores começavam a zombar desse instituto de pesquisa, né? E daí diziam que iam votar, começavam a fraudar, por assim dizer, esse tipo de pesquisa, justamente para causar esse atrito de comunicação aí com o eleitor. Então é um fenômeno novo esse, dessa pulverização, de como as pessoas absorvem a informação, e eu tendo a achar que hoje em dia as pessoas não se deixam levar tanto não pelas pesquisas. Como o Paulo disse, acho que afeta alguma coisa, né? Afeta aí o ânimo, afeta nos Estados Unidos mais do que aqui a arrecadação, mas eu acho que as pessoas aprenderam que a gente, isso também ficou bastante claro até nessa pandemia toda de Covid, aquele uso dos modelos matemáticos como se fossem capazes de realmente prever e manipular até a realidade, prever o futuro. Eu acho que com as pesquisas está acontecendo um fenômeno um tanto quanto parecido. As pessoas estão percebendo as deficiências, até metodológicas, no caso desse tipo de pesquisa, sem levar em conta aí o que o Paulo já mencionou, sobre uma possível má-fé, né, uma tendência, um viés ideológico também. Acho que as pessoas estão percebendo, e eu tenho sérias dúvidas se hoje em dia as pesquisas são tão relevantes assim na hora do eleitor tomar a decisão. Continuo com você, Pozonoff, porque a minha questão é, se as pesquisas já não têm a relevância que tiveram no passado, qual vai ser o fator principal para a tomada de decisão de um grupo que ainda não sabe em quem votar? Será a economia? A gente teve redução do desemprego recentemente, expectativas de redução também nos índices de inflação. Conta pra gente. Kellen, assim, as notícias econômicas, né, elas são absurdamente boas, assim, por onde quer que você olhe, realmente expectativas negativas são revertidas, a gente vê aí melhora no emprego, na economia como um todo, né? Só que aí a gente tem o fator da disseminação dessas informações, como isso chega ao leitor, espectador, ouvinte, se é que chega, né? E às vezes a gente sabe que a gente tem uma imprensa bastante tendenciosa e a gente está vendo aí até o fenômeno desse mas. Então, uma notícia econômica, né, que seria determinante, talvez, para que o eleitor indeciso, que também é uma minoria, né? Vamos ser sinceros, eu acho que assim, essa não é uma eleição que envolve muito debate de ideias, de propostas. Esta eleição especificamente é uma eleição que tem mais a ver com lealdade. E eu acho que essa lealdade ideológica, ela já vem determinada de alguns anos, né? Não é, eu acho que nem é de 2018, eu acho que vem antes disso, talvez ali eu localizaria em 2013. Então eu também acho que esse eleitor indeciso talvez seja um pouco desse resquício de quando a gente não tinha uma população informada, como a gente tem hoje, informada por essas notícias que chegam de uma forma completamente pulverizada. Então eu acho que no final das contas é isso. Essas pesquisas não são tão determinantes para os indecisos. A economia seria, agora a gente tem que ver como a população como essas notícias boas da economia vão chegar à população. Muito bem, obrigada, Pozonoff. Figueiredo, para você a pergunta, na sua primeira colocação ali você trouxe alguns elementos sobre economia e eu gostaria de aprofundar a sua percepção sobre isso, o que você espera de um eventual governo Lula e de um eventual governo Bolsonaro no que se refere ao tema economia. O que pode mudar a partir deste novo governo, seja ele de Bolsonaro ou de Lula?
Se você me permite, eu queria só acrescentar isso que o Pozonoff colocou, que é muito importante. O que a imprensa, que hoje tem um viés ideológico muito forte, ela utiliza uma técnica chamada de agenda setting, que é quando você superexpõe assuntos que interessam à sua linha ideológica e esconde assuntos que não interessam. Então, e com isso você gera consentimento e consenso público a respeito de determinados temas e esconde os outros temas que talvez não sejam interessantes para a pauta da imprensa, e como a imprensa majoritariamente anti-bolsonarista, o que acontece? Você tem assuntos como um crime envolvendo um petista e um bolsonarista no sul do país que é explodido de proporções nas redes sociais. E por quê? Isso leva a população a discutir esse assunto. Você tem um crime, um caso de um aborto de uma menina de 11 anos que supostamente era por estupro. Você joga esse assunto na discussão nacional. Você pega o caso de uma artista que diz que foi vítima de racismo em Portugal. Você joga esse assunto na discussão nacional. Ao mesmo tempo que você pega temas muito relevantes para o país, muito relevantes, como, por exemplo, o crescimento econômico, o fato do Brasil estar com uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, o fato de que o Brasil está tendo recorde de exportação, o fato de que o Brasil está tendo queda no desemprego, finalmente, para desemprego na casa de um dígito, e você some com essas notícias do noticiário. E isso é muito importante na manipulação da percepção da opinião pública, um desserviço que o nosso jornalismo presta. Na questão da economia, que você me perguntou, e peço perdão aqui por ter desviado do assunto. Super importante sua colocação. Na questão da economia, você tem as pessoas precisam lembrar que em 2015, quando o PT saiu do poder, o Brasil estava na sua maior e mais grave depressão de toda a sua história, de toda a história da nossa nação. O PT deixou o nosso país na sua maior crise. Isso não aconteceu antes no Brasil porque nós vivemos um momento de farra de commodities, de explosão da industrialização chinesa, demandando commodities como nunca, com taxas de crescimento muito altas, demandando inclusive produtos agro do Brasil, e isso permitiu com que o Brasil gozasse de um crescimento econômico ali naquele primeiro momento. Só que, que o caos fiscal não fosse instalado. Só que no governo Dilma isso não conseguiu sustentar, era insustentável para sempre, e o Brasil mergulhou nessa depressão. Logo, o governo Temer foi um governo que entrou durante essa crise, e o governo Bolsonaro veio em seguida, ainda com o Brasil em lenta recuperação. O governo Temer não conseguiu fazer maiores reformas porque sofreu com completa falta de sustentação política, graças às denúncias lá envolvendo inclusive o caso do Joesley. Então, quando entra o presidente Bolsonaro, ele entra com o Brasil ainda numa situação econômica muito difícil e assume, e logo em seguida pega a pandemia, que talvez tenha sido a maior crise econômica da nossa história. Alguns dizem maior do que a Grande Depressão de 29. Então, foi um cenário muito ruim. No último ano do governo Bolsonaro, você começa a enxergar o Brasil na contramão do mundo, onde o mundo entra numa recessão, os Estados Unidos já em recessão técnica, o FMI alertando para um risco de recessão global, e o Brasil indo na direção oposta, com crescimento de 2% esse ano, um combate à inflação bem sucedido, superávit primário reestabelecido, desemprego, como eu disse, em um dígito. Então, um momento muito bom para o Brasil. O que nós devemos observar é o que aconteceu com os países que elegeram a esquerda nas suas eleições. Então nós devemos olhar a situação do Chile, que vivendo crise inflacionária que nunca viveu, começando a sofrer problemas econômicos graves, a Argentina com inflação superior a 60% e a mais da metade da população passando fome, em situação de miséria, até os Estados Unidos, que viviam um momento de pujança econômica durante o governo Donald Trump, e com a entrada do governo Biden agora estão em recessão técnica com a maior inflação em 47 anos. Então, eu acho que o que os outros governos de esquerda fizeram quando assumiram e o resultado econômico deles é um exemplo muito bom para o Brasil ver o que aconteceria se ele também elegesse um governo de esquerda. Gente, quero agradecer demais a participação de vocês e dizer que a gente ficou com gostinho de quero mais, porque a conversa foi realmente muito boa e passou muito rápido. Fica o convite aqui registrado para voltarem mais vezes. Paulo Pozonoff, colunista da Gazeta do Povo, volte sempre, foi muito bom ouvi-lo. Muito obrigado, Kelly, muito obrigado, Paulo, muito obrigado a todos. Espero estar aqui novamente, sim, em breve.
Com certeza. Paulo Figueiredo, da mesma forma, foi uma satisfação ouvir as suas análises e comentários. Fica aqui o convite para você voltar em outras oportunidades. Obrigada pela presença de hoje. Paulo Figueiredo, comentarista da Jovem Pan. Eu que agradeço a audiência, agradeço a você, Kellen, ao Pozonoff. Obrigado, voltarei mais vezes. Até a próxima, gente.